Olá, meus queridos amigos, meus nobres ouvintes, seja muito bem-vindo ao meu humilde canal. O meu nome é César. Eu quero estender a todos vocês as cordiais boas-vindas. Receba aí o meu mais cordial e sincero abraço. Bom, vamos então, mais uma vez, considerarmos uma porção dos escritos bíblicos, né? E desta vez eu quero falar sobre a epístola do apóstolo Tiago, mais especificamente no capítulo 5. Então vamos desmistificar, né? Esse vídeo é um vídeo para aqueles que estão preparados para ouvir. Porque se você é aquele tipo de pessoa que prefere ficar abraçado aos dogmas da tradição, eu já digo de antemão, este vídeo não é para você. Então, você que, porventura, se deparar com esse vídeo no YouTube, não venha refutar o conteúdo desse vídeo com o ranço da tradição religiosa. Certo? Então, se você ainda tem aquele ranço da tradição, e se você perceber que essas verdades, elas vão te causar um grande impacto, então se você não é aquela pessoa preparada para ouvir certo tipo de mensagem, que isso que vai de encontro a tudo aquilo que você aprendeu e absorveu na tradição religiosa, então eu já digo de antemão, este vídeo não é para você. Certo? Então, retire-se desse canal. É o que eu peço. Então agora aqui, nesse momento, nós vamos separar as crianças dos adultos, né? E nós vamos fazer uma análise daquilo que está na epístola do apóstolo Tiago, sem o viés da tradição religiosa. Vamos fazer uma análise apenas naquilo que está escrito, levando em consideração o público-alvo, o tempo da escrita e a realidade ao qual o apóstolo estava vivendo nos dias em que esta epístola foi escrita. Então eu vou usar a Bíblia de Jerusalém. Você que está aí, se você tiver como condição de acompanhar o vídeo, se você puder pegar a sua Bíblia, então pegue a sua Bíblia e nos acompanhe no decorrer da leitura. Então vamos ao capítulo 5 da epístola do apóstolo Tiago. Então vamos aí, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, o versículo 7. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando por ele pacientemente até que venham as chuvas temporãs e serôdias. Assim também vós, esperai com paciência, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Esses são os versículos que iremos considerar. Bom, como vocês podem perceber, eu fiz uma leitura do versículo 7 e do versículo 8. Isso desconsiderando o contexto. Então o apóstolo Tiago ele está trazendo uma mensagem
da proximidade da vinda do Senhor. Agora você imagina, como eu acabei de ler isso que está aqui, que a vinda do Senhor está próxima, automaticamente, o que nos vem ao imaginário? Nós passamos a imaginar que esta vinda, essa proximidade, ela se dará em nossos dias. Então a vinda do Senhor aqui, ela sempre esteve próxima. Ela esteve próxima no ano 500, ela esteve próxima no ano 1000. Essa vinda do Senhor esteve próxima na geração dos nossos bisavós. Essa vinda do Senhor esteve próxima na geração dos nossos avós, na geração dos nossos pais, na nossa geração, e ela estará sendo próxima na geração dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos. Então, ou seja, essa vinda do Senhor, ela acaba sendo um loop infinito. É um ciclo que nunca terá fim. Por quê? Porque isso aqui virou um anacronismo. Nós estamos retirando isso aqui do contexto, da cosmovisão do apóstolo, e estamos adequando isso à nossa realidade. Então, essa vinda que seria próxima, esse próximo, já está virando quase 20 séculos. E dessa forma, por que isso acontece? Isso acontece por causa do engano da tradição religiosa. A tradição religiosa, ela conseguiu imprimir esse engano na nossa mente. Então, esse próximo aqui, próxima, virou 20 séculos. Então, agora, eu convido você a considerar, então, esse capítulo 5 do apóstolo Tiago e vamos entender qual é o contexto em que o apóstolo está afirmando isso aqui. Porque isso aqui tem um público-alvo. Então o apóstolo Tiago ele não está falando com todas as gerações. Isso aqui tem um público-alvo e isso aqui tem um tempo. Isso aqui foi escrito para uma determinada época e para um determinado povo. Então vamos voltar ao capítulo 5, vamos voltar ao versículo 1 e vamos ler, vamos tentar entender o que está ocorrendo aqui nesses dias. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos entender o contexto. Pois bem, agora vós, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para vos sobrevir. Vossa riqueza apodreceu e as vossas vestes estão carcomidas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossas carnes. Entesourastes como que um fogo nos tempos do fim. Lembrai-vos do que o salário do qual privastes os trabalhadores, que ceifaram os vossos campos, clama, e os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes faustosamente na terra, e vos regalastes, saciaste-vos no dia da matança. Condenastes o justo e o pusestes à morte, e ele não vos resiste. Versículo de número 7. Olha o que diz agora. Sede, pois, pacientes, irmãos,
até a vinda do Senhor. Vede como um lavrador espera o precioso fruto da terra, tendo aguardado por ele pacientemente, até que venham as chuvas temporãs e serôdias. Assim também vós esperai com paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Muito bem, amigos. Então, este é o contexto. Já deu para entender que o apóstolo Tiago ele está relatando a existência de duas classes sociais. Aqui você tem uma classe opressora e aqui você tem uma classe oprimida. Estava acontecendo aqui um cenário de injustiça social. Um cenário de injustiça, né? Onde você tinha os ricos, estes ricos, eles estavam cometendo injustiça. Eles estavam privando o salário dos trabalhadores. Eles estavam retendo o salário desses trabalhadores. Esses trabalhadores que eram os ceifeiros. Esses ceifeiros que trabalharam nos campos desses ricos. Então o que estava acontecendo aqui era isso. Esses trabalhadores, eles trabalharam, mas não receberam o salário. Não receberam esse salário porque estes ricos reteram o salário desses trabalhadores de forma dolosa. Então você veja bem, você que está aí assistindo esse vídeo, veja bem como que era o mundo naqueles dias, né? Naqueles dias, você não tinha uma constituição, você não tinha leis que protegiam os mais pobres das arbitrariedades daqueles que tinham um maior poder aquisitivo. Então esses ricos, eles cometiam injustiças. E esses trabalhadores não tinham a quem recorrer. Ou seja, eles trabalharam e não receberam salário. Por isso que esses ricos, eles estavam lá entesourando. Eles estavam ricos e eles estavam vivendo de forma faustosa, eles estavam vivendo de forma regalada na terra. Por quê? Porque esses ricos estavam cometendo injustiça para com estes trabalhadores. E estes trabalhadores, eles estavam clamando ao Senhor dos Exércitos. Então o apóstolo Tiago ele está realmente relatando este cenário de injustiça. Então o contexto imediato é esse. É uma classe rica oprimindo os trabalhadores. Isso nos dias do apóstolo Tiago. Era isso que estava acontecendo ali. E agora, no versículo 7, agora sim, considerando então esse contexto de injustiça social, agora quando você lê o versículo 7, olha só o que o apóstolo Tiago diz. O apóstolo diz: sede, pois, pacientes, irmãos, até o quê? A vinda do Senhor. Então, quando o apóstolo Tiago, ele diz para que estes irmãos sejam pacientes, entenda uma coisa, esses irmãos não somos nós aqui do século 21. O apóstolo Tiago ele está falando com que irmãos? Ele está falando com esses aqui, ó. O apóstolo Tiago está falando com estes trabalhadores. Por quê? Porque eram estes trabalhadores que estavam clamando, eles estavam gritando, pedindo ao Senhor que fizesse justiça contra esses ricos. Então, quando o apóstolo Tiago fala para que esses irmãos sejam pacientes, quem deveria aguardar a vinda do Senhor com paciência eram esses trabalhadores aqui, ó. Esses ceifeiros que trabalharam no campo desses ricos.
Era isso que estava acontecendo aqui. Então ele diz, sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Aqui você tem uma preposição cuja semântica, a semântica dessa preposição é estabelecer um limite de tempo. Então a vinda do Senhor, ela deveria acontecer no tempo de vida desses irmãos aqui, desses irmãos que eram esses trabalhadores que deveriam ser pacientes. Por que eles deveriam ser pacientes? Porque eles estavam sofrendo a injustiça. Esses irmãos que deveriam ser pacientes, estavam tendo o quê? Eles estavam tendo... Deixa eu passar a moto aqui, que a moto fez um barulho aqui. Então, esses trabalhadores, eles estavam tendo o salário retido. Entendeu? Esses ricos estavam roubando esses trabalhadores. Então, por não ter uma lei naquela época não existia leis trabalhistas. Então, esses trabalhadores não tinham a quem recorrer. Então, por essa razão, eles estavam pedindo a Deus justiça. Então, o apóstolo Tiago diz a esses irmãos aqui, que não somos nós aqui do século 21, mas são esses trabalhadores, para que eles aguardassem a vinda do Senhor com paciência. Então, se eles deveriam aguardar a vinda do Senhor com paciência, entende-se que essa vinda não pode demorar 2000 anos. Por quê? Porque não tem ninguém aqui desses trabalhadores vivos nos dias de hoje. Todos aqui já morreram. Então entende-se que essa vinda, ela deveria ocorrer dentro daquele século, dentro da geração, dentro da época em que o apóstolo está vivendo. Então o cenário que o apóstolo Tiago descreve nos dias dele é justamente esse. Esses ricos eram judeus que tinham campos em Jerusalém. Então esses judeus que tinham suas terras em Jerusalém, eles estavam retendo o salário desses trabalhadores. Então o que acontece? Por que nós aqui dizemos que a vinda do Senhor aconteceu no ano 70? Porque foi justamente no ano 70 em que ocorreu a vinda do Senhor. Jerusalém foi destruída e estes ricos, todos esses campos que eles tinham, todas essas posses, tudo foi destruído por Roma. Esses ricos perderam tudo. Então, por isso que o apóstolo Tiago diz a esses irmãos, para que eles aguardassem com paciência. Ou seja, aquela injustiça que esses trabalhadores estavam sofrendo na mão desses ricos, ela iria ter um ponto final quando o Senhor viesse. Ele viesse o quê? Executar o juízo de Deus sobre aquela geração. Então é por isso que ele fala que a vinda do Senhor estava próxima. Ela estava próxima a acontecer, próxima dos dias em que esta carta foi escrita. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 51. Então a vinda do Senhor aconteceu em 70. Foram o quê? 19 anos. Então, de fato, ela estava próxima. Entende? Então, agora você entende o contexto, o que está ocorrendo aqui? Então, é justamente isso que a tradição religiosa esconde. Porque quando você lê esses versículos fora de contexto, principalmente aqui quando ele fala para sermos pacientes, nós imaginamos que esses irmãos aqui somos nós. Mas entenda, estes irmãos são esses trabalhadores. Porque foram esses trabalhadores que estavam ceifando o campo desses ricos, foram esses trabalhadores que ficaram sem receber o salário. Aí, lembrai-vos de que o salário do qual privastes os trabalhadores. Quem estava retendo o salário dos trabalhadores? Era justamente esses ricos. Então, quando o apóstolo Tiago fala para que esses irmãos tenham paciência, é justamente esses trabalhadores aqui. Então, a vinda do Senhor, ela teria que ocorrer no tempo de vida de alguns desses trabalhadores. Então, é esse o contexto.
certo? Então está aí, meus amigos, mais uma abençoada reflexão. Então você percebe que se você mergulha no contexto, você vê que a cosmovisão do apóstolo não tem nada a ver com os nossos dias. Então, quando o apóstolo Tiago, ele traz aquela mensagem de ânimo aos irmãos, para que aqueles irmãos mantivessem a paciência, o apóstolo Tiago estava falando daqueles trabalhadores. Os trabalhadores, os ceifeiros, que estavam sofrendo a injustiça. Então ali estava um cenário de injustiça. Você tinha ricos, que tinha campos, e esses ricos eles não estavam pagando o salário dos trabalhadores. Então eles estavam sofrendo essa injustiça. Então o apóstolo Tiago diz: irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Por quê? Porque a vinda do Senhor ela veio para acabar com justamente aquelas injustiças as quais aqueles trabalhadores estavam sofrendo naqueles dias. Era exatamente isso que o apóstolo Tiago estava falando. A mensagem de Tiago, na qual ele menciona a vinda do Senhor, aquela mensagem foi direcionada para aquele público-alvo, e não para nós que estamos aqui 2000 anos. Então aqueles ricos, eles eram judeus que tinham campos em Jerusalém. Então quando Jerusalém ela foi devastada no ano 70, todos aqueles ricos perderam suas posses, tudo foi destruído. Dessa forma, a justiça foi feita em prol daqueles trabalhadores. Então isso é exatamente esse o cenário, é exatamente esse o contexto, porque quando você considera o contexto, você vê que tudo aquilo que Tiago fala concernente à vinda do Senhor, ficou que o apóstolo Tiago, o olhar do apóstolo estava sendo direcionado para a geração dele. Então quando ele fala que a vinda do Senhor estava próxima, era próxima da geração dele. A cosmovisão do apóstolo não pode ser avançada para 2000 anos. Não, a vinda do Senhor aconteceu naqueles dias. Certo? Bem, meus amigos, então foi a meditação, né? Era isso que eu queria deixar exposto aqui no vídeo. Então, diga aí nos comentários o que você achou. Comente aí. Deixa aí sua crítica, deixa a sua refutação, se você concorda ou se você não discorda. Mas tente refutar sem o ranço da tradição religiosa. Tá certo? Então eu fico por aqui. E, mais uma vez, é o nosso jargão. Moramos numa democracia. Em toda democracia é saudável a coletividade das ideias. E que isso possa prevalecer cada vez mais no nosso país. Graça e paz. Fortíssimo abraço. Um excelente domingo para você. Tchau, tchau.